E alegria é a palavra de ordem dessa manhã, nesses nossos minutos aqui devocionais, de abertura, tempo de EBD, escola bíblica que nós temos. Nessas manhãs de domingo, nós passamos desde o último domingo, aí 2 meses nós olharemos o fruto do Espírito. Esse trecho da palavra de Deus que conta sobre essas características do Espírito Santo, que tem a ver com Ele, com a obra dele e com a manifestação dele nas nossas vidas, que temos ele morando, que temos ele habitando nas nossas vidas. Os salvos, quando salvos em Cristo, essa verdade que acontece, isso é verdadeiro, quando isso não é só um gesto exterior, mas quando ele realmente entrega a sua vida ao Senhor, o Espírito Santo vem morar na vida dele. E uma vez que vem morar, o Espírito Santo vem trazer as características que são dele, e essa característica vai permear, vai tomar conta da nossa vida. Então nós começamos no domingo passado, olhamos sobre o amor, e aí o texto segue, não é? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E hoje nós então, nessa segunda característica, nossa reflexão, nossa dedicação aqui é sobre a alegria. Alegria que tem a ver com esse aspecto de algo que a gente presencia e vive. Alegria não é algo que é totalmente estrito e particular do povo de Deus. A gente vai ver pessoas alegres por aí. Faz parte de um sentimento, de uma experiência humana você experimentar alegria. Então isso tem a ver conosco, nós o que estamos aqui fazemos parte da igreja, mas isso tem a ver com qualquer pessoa. Talvez alguns mais alegres, talvez alguns tenham mais dificuldade de experimentar a alegria, mas a alegria é uma experiência humana, isso é fato. Mas aqui, quando a gente vai ler esse texto e pensar sobre a alegria, nós devemos aqui nos lembrar de algo muito importante, que a alegria que tem a ver com essa característica do Espírito, não é a mesma alegria comum daquele que vive somente a experiência humana da alegria. Mas é uma outra alegria, é um outro desdobramento da alegria. E nós precisamos ter isso bem por claros, bem claramente para nós, para a gente entender o que faz parte da nossa vida. Tem um cântico muito antigo que a gente canta, todos conhecem, que é aquele que diz: a alegria está no coração de quem? De quem já conhece Jesus. E quando a gente ouve essa canção, dá até aquela sensação assim, parece uma música meio, sei lá, meio arrogante, meio petulante dos crentes, não é? A alegria está no coração de quem? De quem já conhece a Jesus. Porque talvez eu fico pensando, né, muitas vezes, eu cresci no Evangelho, eu nunca tive a oportunidade de pensar isso, mas às vezes eu fico pensando assim, quem ouve a gente cantando essa música pode às vezes pensar assim, nossa, esses crentes acham que só eles têm alegria, que só eles experimentam alegria, que arrogantes eles, né? Eu sou uma pessoa muito alegre, né? Alguém, talvez algum não convertido possa dizer. Mas é aí que entra essa divisão que nós precisamos entender claramente. Aqui nós estamos falando exatamente sobre a alegria de Jesus, que é uma alegria diferente. Ela é diferente. João 15:11 vai falar sobre essa alegria. João 17:13, quando Jesus está orando pelos seus discípulos, Jesus também vai falar sobre essa alegria. E a fala de Jesus é ao Pai: olha, Pai, que os discípulos, que eles tenham a minha alegria e que ela seja completa. Jesus fala essas duas coisas, em João 15:11, em João 17:13. E a fala de Jesus é que eles tenham da minha alegria e que eles não a tenham somente uma parte dela, uma pequena parcela dela, mas que eles experimentem a totalidade dessa alegria. Porque Jesus sabia o quanto aquela alegria era importante aos discípulos. E, sendo nós os discípulos dessa geração corrente, a gente precisa estar cheios e plenos da alegria de Jesus, que é essa alegria que o Espírito Santo manifesta em nós, não é?
Então a gente precisa pensar nisso, a alegria que vem de Jesus, que tem a ver com um senso de bem-estar e de bem-estar com Deus. Eu vou pregar sobre isso hoje à noite, sobre esse estar bem com Deus, estar em paz com Deus, pacificado com Deus, que tem a ver com um senso de realização, com um senso de recompensa, com um sentido de eu estou com a minha vida significada, eu tenho sentido de vida, eu não vivo uma vida sem sentido. Eu não sei eu não sou uma pessoa perdida a respeito do meu futuro, o que vai ser de mim. Eu vivo um momento, mas eu ando preocupado com o futuro. Não, quem tem a Jesus, ele está realizado, ele está pleno no Senhor, porque Jesus é o seu grande tesouro, e isso traz a ele bons pensamentos acerca de Jesus, acerca de Deus, da obra de Deus, do Pai em nós. E meus irmãos, isso tem tudo a ver com a vida do cristão. Algo que estudando aqui para essa manhã eu estive em contato e vi, é que assim, o nosso Deus é o Deus do bom ânimo. Nosso Deus é o Deus do estar bem, do estar satisfeito. Porque Deus ele é bom, porque Deus ele é amor, nós vimos na semana passada, porque ele é misericordioso, e porque tudo isso está sobre aqueles que caminham e buscam a ele. São boas coisas ou não são? São motivos para alegria ou não são? É por isso que a gente vai ver em Zacarias 9:9, a gente encontrar com esse tipo de menção, alegre-se filha de Sião. É um texto da Bíblia, não é dizendo assim, olha, alegre-se filha de Sião, ó nação de Israel, olha Jerusalém. A gente cantou aqui uma música de adoração, grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o seu santo monte. Isso aqui é uma expressão antiga vinculada ao Antigo Testamento, porque Jerusalém, que era edificada sobre o monte, era onde o templo estava. Era lá que no Antigo Testamento a adoração acontecia. E para o israelita, ele viajava, ele subia a Sião, ele subia lá a Jerusalém para adorar, e aquilo para ele era uma experiência de alegria. A alegria de toda a terra, porque estar na casa do Senhor era um motivo de muita alegria, porque ali, naquele momento, naquela época, era um momento compartimentado. Ele não tinha ainda a experiência, o fato de o Espírito Santo habitar dentro dele. Então, o estar na presença do Senhor representava estar fisicamente na casa de Deus. E para ele era uma experiência profunda de alegria. Mas daí a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai ver Jesus falando sobre alegria aos discípulos, dizendo assim, olha, se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E Jesus está falando assim, se alegrem porque isso não é pouca coisa, é uma grande bênção, é motivo para sorrir o tempo todo. Paulo preso na cadeia falando, irmãos, se alegrem, tenham a alegria presente, sempre constante com vocês. Por que Paulo preso está falando sobre isso? Porque Paulo encontrou essa alegria e nada poderia roubar dessa alegria. Porque o mesmo Paulo que fala da alegria é aquele Paulo que fala assim, olha, não há nada que pode me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem a cadeia, nem a tribulação, nem a surra dos caras lá, nada vai me tirar dessa alegria, porque essa alegria eu encontrei, ela é para sempre, ela é eterna, ela é perene, ela é constante. A alegria da salvação, então, tem a ver com esse sentido profundo dessa alegria que acompanha aqueles que são do Senhor. E é isso que difere a alegria humana que qualquer pessoa possa experimentar e a alegria que tem aquele que já conhece Jesus, uma alegria profunda em Cristo. Porque é uma alegria do qual nada, nenhuma circunstância pode nos afastar. A alegria humana, ela é uma alegria circunstancial, ela precisa de boas circunstâncias para acontecer. Ela precisa de um cenário favorável para que ela esteja disponível. Ela precisa de que boas coisas a tornem viável, a tornem possível, porque sem as condições a alegria não estará presente. A alegria humana de tantos precisa de um engradado de cerveja, de bebida, para o cara ficar alegre numa festa, porque senão a festa não vai ser boa. A alegria humana, essa alegria que tantos tentam buscá-la nas circunstâncias ou tentam provocá-la por meio dos vícios, por meio das diversas expressões que o homem usa para tentar ficar bem, para tentar ficar alegre. Tem gente que busca um montão de dinheiro, porque senão ele fala assim, se eu não tiver um montão de dinheiro, eu não terei felicidade, eu não terei alegria.
Mas a palavra de Deus nos mostra que a alegria de Jesus, ela é suficiente, ela é plena, ela é maravilhosa. E Jesus, uma vez, Jesus botou 72 discípulos para ir pregar o evangelho. E eles foram enviados por Jesus lá para fazer o ministério, e eles vão, eles começam a agir, a fazer tudo aquilo que eles tinham a fazer. E quando eles voltam, meus irmãos, eles voltam muito alegres, porque eles viram o poder de Deus se manifestar, eles viram libertação, eles viram milagres, eles viram cura. Eles falaram assim: nossa, isso aqui é muito bom, o que a gente está envolvido é uma coisa boa, profunda, maravilhosa. Que bênção isso aqui, alegres. E aí é nesse momento que Jesus pega e fala assim: vocês estão alegres por causa disso? Olha, tem mais motivo ainda para vocês se alegrarem. Alegrem-se porque além disso tudo, que é temporal, que tem a ver com essa existência, alegrem-se porque isso aqui é para sempre. O nome de vocês estão escritos no livro da vida. Vocês têm motivo para sorrir a vida inteira. E eu concluo essa fala aqui, irmãos, essa manhã, destacando que não há nada melhor do que essa alegria. Não há nada. É uma alegria que, por exemplo, a gente reconhece num testemunho. Por exemplo, já tive a oportunidade de conversar, ouvir a irmã Olga Teles algumas vezes no seu testemunho. Nada tira essa alegria. A gente vê aqui a alegria de quem viu a transformação de Deus na sua própria vida. A alegria de um Deus que faz grandes e poderosas coisas. Alguns aqui já sabem disso, mas eu vou contar mais uma vez. Eu fiquei 5 anos trabalhando no ministério com moradores de rua, quando eu estava na PIB de Barueri. Nós íamos lá domingo de manhã, domingo sim, domingo não, né? No regime de escala, era dos domingos que eu estava lá. A gente ia lá, chegava lá, eu tocava violão, louvor com os moradores de rua, gente drogada, vícios, toda sorte de vícios, problema, morador de rua, gente que não tinha casa, ficava na rua, aquela situação caótica. Tocava violão, pregava a palavra, depois a gente tomava um café junto com eles. Não é que a gente servia o café, a gente ia lá tomar um café com os caras. A gente dava uma muda de roupa para eles, eles tomavam um banho. Depois que tudo isso tinha acabado, aí eu ia lá, junto com o pessoal lá, a gente ia lavar o banheiro que aqueles caras tinham tomado banho. A gente ia lavar o banheiro em que pessoas que tinham ficado talvez uma semana, 10 dias sem tomar banho, tinham tomado banho. Humanamente falando, meus irmãos, a gente fala assim, caótico, não é? Humanamente falando, é caótico. Meus irmãos, eu não consigo lembrar de outras circunstâncias da vida da qual tantos dias eu estava ali lavando aquele banheiro com tanta alegria no coração. Aí vocês vão olhar e falar assim: nossa, esse pastor é doidão, quem é que fica alegre por lavar um banheiro, não é verdade? Esse pastor é pirado da cabeça, né? Como é que você vai lavar um banheiro e vai ficar feliz assim? Porque enquanto a gente estava lavando, a gente estava conversando uns com os outros lá sobre o trabalho do dia. A gente se alegrava de ver que a gente pôde aconselhar alguém a mudar de vida. A gente se alegrava porque a gente via que a gente preparava uma coisa, chegava na hora, o Espírito Santo contente com o que a gente estava fazendo, ele chegava, realizava algo poderoso ali, e a gente ficava animado de ver Deus se movendo entre a gente. A gente falava assim: gente, é muito bom estar aqui servindo ao Senhor. Na época eu tinha um empregão, ganhava bem pra chuchu. Eu vou falar, nenhuma grana que eu tenha ganho desse empregão que eu tinha dava mais alegria do que estar lá lavando banheiro de gente desse tipo de situação. Tinha tomado banho, era um banheiro que era difícil de lavar, irmãos, era árduo humanamente falando. Mas a alegria estava lá porque a gente via o poder de Deus do que Ele estava fazendo nas pessoas, nas vidas. Alegria profunda. Isso não tinha a ver com uma questão de circunstância, porque as circunstâncias ali da situação não eram boas, não eram favoráveis. Mas a alegria de ter parte naquilo que Deus está fazendo. A alegria de participar daquilo que Deus está realizando. Esse tipo de alegria que o Espírito nos promove, meus irmãos. É a alegria de Jesus. E quando essa alegria ela vem, ela é plena, a gente pode sorrir independente da circunstância. A gente se encontra, a gente tem sentido. Tem gente lotado de muita grana e lotado de muito antidepressivo, lotado dos maiores dramas, porque tanta grana, tanta circunstância humanamente favorável não traz toda essa medida de alegria que a pessoa busca. Tem tanta gente que fala assim: não é possível eu não ser alegre com tudo isso que eu tenho. E a gente consegue às vezes ter tanta alegria lavando o banheiro.
Esse é o poder de Deus. E o poder de Deus na pessoa do Espírito Santo traz alegria. E eu encerro aqui dizendo o seguinte: Jesus, ele quer que a gente tenha da alegria dele. E Jesus diz: Pai, eu não quero que eles tenham só um pouquinho de alegria, que eles conheçam do que é bom, que eles saibam do que é maravilhoso. Não é? Um dia eu estava conversando com o Judas, e o Judas contou da experiência dele também de fazer ministério na favela. Às vezes a gente olha para esse tipo de coisa e a gente fala assim: nossa, é árduo, é difícil. É maravilhoso, porque a alegria do Senhor está lá. Quando a gente está envolvido naquilo que Jesus estaria fazendo, a alegria de Jesus é plena sobre nós. E que o Senhor nos inunde cada vez mais por meio da alegria do Espírito Santo. Amém? Amém.